Fala aí, galera. Estou aqui com meu amigo Lucas Robot, o homem mais chique do designer de Santa Catarina e do mundo, de todas as galáxias. Fala aí, brother, beleza? Fala galera, tudo bem? E aí, Fernandes? Tudo tranquilo? Bom, o Lucas é um designer, eu estava falando com ele aqui um pouquinho antes e eu tive oportunidade de trabalhar com ele no projeto. E algumas coisas me chamaram a atenção do Lucas, que eu estava falando para ele, que é o forte conhecimento, né, teórico, eu vou chamar ali, fundamentação teórica, ou seja, ele conhece muito disso. É um cara preocupado com o cliente, com usuários, isso eu achei muito legal, mas tinha uma outra coisa que eu brincava com ele, que é a vantagem injusta. Era um cara que tem uma habilidade de comunicação muito foda, e para mim isso faz muita diferença e faz total sentido para um cara de UX ali, que está pensando em produto, né? E alguém te disse isso, cara, essa tua habilidade de comunicação ou não? Eu acho que sim, ultimamente não tanto porque eu tenho trabalhado com empresas menores, mas quando eu trabalhava em ambientes de Big Techs, eu acho que tinha mais contato com pessoas e isso surgia mais. Mas muito obrigado de coração, é um prazer, foi um prazer trabalhar contigo, espero que logo menos a gente consiga fazer alguma coisa juntos também. E muito obrigado de verdade. Eu me sinto honrado pelo convite e pelas tuas palavras. Ah, que bom, cara, eu fico feliz. E a gente vai falar de jornada do usuário, cara. Eu sei que é um assunto que você conhece muito, que você se preocupa muito. Eu pude sentir lá naquele projeto o quanto você se preocupava com isso. Para galera, o que é jornada do usuário, assim, para você, cara? Começa a começar por aí, para a galera entender o que é jornada do usuário. Perfeito, cara. Então, eu acredito que a jornada do usuário é a etapa que ele passa dentro do seu produto ou do seu serviço para ele atingir o objetivo que ele precisa, o objetivo principal dele. Então, do ponto que ele chega ao ponto da entrega de valor, da completude da atividade, a gente traça todos os passos e se torna a jornada que ele precisa percorrer. Legal. E uma coisa, é, é possível pensar em jornada do usuário sem conhecer o usuário? Com certeza não, né? A jornada é dele, não é nossa, né? Não é do PO, não é do UX, é do usuário. Isso é muito importante. Cara, eu fiz essa pergunta de propósito, sabe? Eu queria que você. Legal, não foi combinado, a gente tá indo sem roteiro. Sensacional, é o que eu acredito também. E aquela história, cara, eu sei o que o usuário quer. Você já ouviu isso? Muitas vezes. Por quê? Por que Ou isso alguém acontece, completa. cara? Assim, perguntando uma boa mesmo, assim, porque é uma coisa que me incomoda muito, eu ainda ouço muito, e você foi preciso mais uma vez, né? A jornada não é sua, é do usuário. Puta, Poxa, cara, dá pra virar frase de camiseta, hein? Cara, deixa eu te falar, isso daí acontece em tantos níveis, né? Eu acho que o mais difícil de retrucar, mas que ainda assim, não faz sentido porque gera um viés consciente e inconsciente. Não, mas eu uso o produto também no meu dia a dia. Mas é uma pessoa de dentro da empresa, por exemplo, que tem acesso a informações e contextos que os nossos usuários não vão ter. Então, o fato de alguém que está trabalhando na construção do produto utilizar o produto não faz dele necessariamente um usuário. E necessariamente não, indeferivelmente, porque ele é uma pessoa que tem um viés interno e não são essas pessoas que a gente vai majoritariamente criar como pessoas. Então, essa pessoa ela vai estar participando e ter acesso a informações que os nossos usuários não vão ter, portanto, a opinião dela está comprometida. E, além disso, eu sei o que o usuário quer, eu estou direto com eles. Olha, isso, quantas vezes a gente já não escutou isso, né, Fernandes? Escuta ainda, né? Escuta ainda. Quer dizer, eu não sei você, tá? Mas eu ainda escuto isso, e assim, e você tem que brigar para falar, cara, vamos conversar com o usuário. Não, mas eu sei o que ele quer. Assim, cara, eu tenho falado o seguinte, eu não sei se é meio bruto, mas eu falo, ó, às vezes nem o usuário sabe. Você sabe o que ele te conta, mas você não sabe a necessidade no fundo, por trás. A gente pode supor, supor tá tudo bem. Mas, assim, parece que é difícil entender isso.
as Uhum. pessoas. Não sei, eu tenho essa impressão. Eu concordo. Eu acho que, assim, tem algumas estratégias que, naturalmente, a pior coisa que você pode fazer é se indispor com essa pessoa Sim. que está falando, que é o usuário. Então, o que você pode fazer é tentar trazer ele para perto. Então, se você vai conduzir essas conversas, você traz ele para ser alguém que vai tomar nota das pesquisas, traz ele para ajudar a consolidar as nossas descobertas. Ou se ele insistir que ele é o usuário, ele tem que participar de forma ativa como usuário, aí, assim, não estou falando que eu me orgulho do que eu já fiz, mas eu já trouxe e expliquei a necessidade de uma amostragem ampla, incluir essa pessoa na amostragem e na hora de consolidar e tabular a pesquisa, eu só removi o contexto do que ele acrescentou por conter um viés e tudo que ele falar está comprometido por esse viés. Então, é uma maneira também, não estou falando que é a melhor maneira, mas em últimos casos, para não gerar uma indisposição com a pessoa, pode ser uma estratégia para se usar. Cara, legal, gostei disso. É um bem pensado, né? E uma das coisas, você falou em descoberta, né? Essa é uma questão engraçada, né? Porque o discovery de produtos é uma coisa que existe há um certo tempo e de um tempo para cá tem virado moda, entre aspas. Eu acho que deu uma bagunçada nisso, né? E eu, por exemplo, tive contato com um produto e a pessoa confundiu o discovery com análise de requisitos ou com coleta de requisitos e ali eu entendi, ok, ela não tem esse contexto, ela não tem esse conhecimento e vamos ver como é que a gente ajuda. Mas uma coisa que eu ouço muito sobre reclamação, sobre descoberta, já que você tocou nesse assunto, não vou fazer porque demora. Porque demora muito e o resultado não é tão bacana. Você já ouviu isso? Ah, com certeza, com certeza. Recentemente, não mais. Eu acho que as minhas últimas experiências profissionais, por sorte, foram bem legais, assim, com relação à maturidade do restante da empresa, em relação à necessidade do design. Mas eu já ouvi bastante isso, essa questão de tempo. É, eu acho que, assim, ó, tem aquela famosa frase de é interessante você pensar duas vezes e fazer só uma. Isso se adequa para essa pessoa que não quer fazer descoberta. Quem não faz descoberta pode ser que aconteça de ter que fazer o produto duas vezes, ou três, ou quatro, porque não vai entender a real necessidade do usuário, e isso vai gerar, além de uma perda de tempo, uma perda monetária gigantesca para a empresa, né? Então, já vi isso acontecer várias vezes num ambiente em que o dono do produto, que era considerado um stakeholder, mas era uma pessoa interna da empresa, trocava a cada ano e cada pessoa pegava o legado da outra e decidia se ia continuar ou não, e muitas vezes tinha que começar do zero e tinha essa nova oportunidade de investir descoberta e toda vez que não investiam era um novo ano e uma nova pessoa começando do zero para ver se dava certo, porque a coisa em um ano já desandava. E às vezes não tem nem um repositório de pesquisa, né? Não tem nem aquilo estruturado ali de uma maneira para ajudar, né? A gente já tem bastante ferramentas que possibilitam isso. Agora, a impressão que eu tive quando você falou é que, é claro, cada organização tem um diferente nível de maturidade em vários aspectos, né? Tanto em agilidade, quanto em processo, de produto, enfim, de vários aspectos. No seu ponto de vista, essa questão de produto, essa parte de gestão de produto, ali, da importância estratégica do X, eu não consigo ver, honestamente. Eu tenho uma dificuldade grande de ver um produto digital e não ver um X. Assim, é uma coisa que não me desce, sendo muito honesto contigo. Mas isso tem a ver com a maturidade da empresa relacionada a produtos? Você acha? Eu acho que tem a ver com uma necessidade de mercado. Antigamente, por não ter bons produtos, a usabilidade, bons produtos a nível de usabilidade e de várias outras coisas, a competitividade com relação à necessidade de usabilidade era muito menor. Mas hoje, por exemplo, se você baixar um aplicativo
e ele for horrível, você vai desinstalar e vai baixar outro que vai solucionar melhor a sua vida com uma usabilidade melhor. Ou como, por exemplo, um exemplo muito clássico, essa área bancária e financeira ter que se reinventar por causa dos novos bancos digitais vindo com uma experiência muito melhor e as grandes instituições tendo que correr atrás dessa concorrência, porque isso prova que a usabilidade faz diferença. As pessoas não querem se incomodar, querem ter os seus problemas resolvidos da forma mais ágil e funcional e rápida possível. Então, é muito necessário, porque se você hoje não fizer, é muito provável, é um risco muito grande que alguém vá fazer e ele vai atrair mais as pessoas por oferecer uma experiência melhor. Legal. Você sabe que um dia desse eu tive, até estava conversando com outro UX, um amigo meu, o Rafa, ontem, e a gente estava numa discussão, falando, acabou entrando um pouco nisso também, e a discussão mas pô, a gente nunca teve UX aqui na vida, esse contexto que eu estava, e sempre fizemos produto e deu tudo certo, tivemos faturamento, tivemos lucro, tivemos cliente, tal, tal. Eu falei, não, ok, assim, isso, ok, não dá, vocês têm uma empresa, tem um CNPJ, tem funcionários, tem clientes, eu estou entendendo, isso é um fato, né? Não é uma opinião. Agora, deixa eu te falar, o que funcionou até aqui, talvez não funcione daqui para frente, é muito provável que não, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, eu não entendo a tua resistência em ter um X, porque o X é caro. Aí eu falei, há controvérsias, podemos discutir isso, mas eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu gostaria que você me desse o manual do iFood, você me desse o manual da Netflix, o manual do Uber e o manual do Nubank. Não, mas não tem manual. Eu falei, então, não tem porque o produto é fácil de usar. Aí, olha o que ele falou, cara. Aí eu vi que o buraco era muito mais embaixo. Ele falou, então, mas o meu produto é difícil de usar e eu preciso de manual. Só que depois que o cliente aprende, é moleza. Eu falei, cara, você está tornando a curva de aprendizado do usuário mais difícil. Nenhum usuário quer isso. É para isso que você precisa de um X, para entender, né? Mas aí hoje eu levo da seguinte forma, cara. Vejo que é um problema de maturidade ou qualquer coisa relacionada e tenho o seguinte pensamento: como eu posso ajudar a mostrar para esse cara que não dá para continuar sem o X? Como eu posso que o X é uma coisa valorosa não para o time, para o cliente. É aumento de percepção de valor na visão do cliente, com possibilidade de você faturar mais, de você cobrar mais. Para mim é isso, não é outra coisa. Perfeito, perfeito. É isso. E, além disso, normalmente nessas equipes, ou pelo menos eu já presenciei, a pessoa fala que não precisa de um UX, mas na verdade tem alguém cuidando disso. Se o produto está dando certo, pode ser que não é alguém específico servindo nesse papel, mas, por exemplo, eu já trabalhei em equipes que os desenvolvedores tinham essa noção de maturidade e tentavam fazer o melhor que eles podiam para sustentar a experiência do produto, porque é dever de todos garantir a experiência do produto. Mas você acaba atribuindo uma responsabilidade para alguém que não deveria estar recebendo essa responsabilidade, às vezes a pessoa sobrecarrega ou acaba que, por não ser dessa especialidade, por não ser dessa disciplina, acaba errando, claro, tentando fazer o melhor, mas acaba não percorrendo o caminho da melhor forma, nível de experiência. Então, naturalmente, se você quer investir em um produto que vai trazer um melhor para os usuários, é interessante que você tenha alguém cuidando especificamente da experiência, porque a gente sabe que é um mundo gigantesco e tem muita coisa a se fazer e dividir aí esses papéis normalmente não dá certo porque acaba sobrecarregando as pessoas. Sim. E tem um outro detalhe, é o que você falou, da expertise, de você ter alguém ali que conhece o tema, consegue explorar, navegar ali, se relacionar com outras áreas. Agora, uma coisa que me ocorreu aqui é o seguinte: a gente vive uma sociedade cada vez mais digital. A pandemia, ela potencializou. A gente já vinha caminhando para isso, com várias evidências ali, serviços digitais. Você até mencionou os bancos digitais, e eu concordo contigo. Aí veio a pandemia e explodiu. A gente foi lançado no meio da digitalização da sociedade, digitalizando cada vez mais.
Uma vez que o usuário, o consumidor, os clientes, eles estão se digitalizando, eles estão tendo acesso a mais produtos e serviços digitais, isso não me força a investir mais no entendimento da jornada? Eu acho que sim, acho que isso acelera, por exemplo, esse contato maior com as interfaces digitais. Por exemplo, para mim, foi muito próximo ali do início da pandemia que eu fui trabalhar completamente remoto. Então, a gente está aprendendo a lidar com isso e, ao mesmo passo, tem muitas pessoas pensando em produtos que facilitem a nossa vida dentro disso. Então, se você não pensar, alguém vai pensar e a necessidade a gente sabe que está aí, né? Então, alguém vai solucionar esse problema da melhor forma, vai olhar para as pessoas e pensar em como melhor resolver. E isso é pensar na experiência delas. Então, naturalmente, se você não fizer, alguma outra pessoa vai fazer e vai dar mais certo. O resultado vai ser, eu concordo muito contigo também, né? E tem uma outra coisa, né? A jornada, ela não contempla só o digital, é de ponta a ponta, né? Contemplando o físico, tudo que está ali no meio, né? As interações, Exatamente. tudo, não é? Sim, tem diversas empresas que trabalham no design de serviço que também pensam em jornada como um todo, como por exemplo grandes lojas de departamento. Vou dar um exemplo da Renner, por exemplo, desde o cheiro que a loja vai ter, desde da questão deles colocarem, não sei se você já entrou e viu, mas aqueles totens perguntando se você está ou não satisfeito, que é um pensamento de experiência, até como, por exemplo, uma bem famosa que é a jornada de serviço do usuário da Starbucks, que eles também pensam do início ao fim na sua experiência. Então, isso serve para qualquer interação que uma pessoa tem com algum serviço ou produto. Legal. Cara, esses dias eu publiquei um vídeo no canal, depois eu vou te mandar, chamado O X e os Anéis de Cebola. Que maluquice que é essa? Eu tava no Outback, em Campinas, com a minha família, minha filha. E a minha sogra nunca tinha ido no Outback. E a gente pediu os anéis de cebola, ela conhecia os anéis de cebola, mas não do Outback. Aí a gente pediu, que a gente adora, e por causa dela também. Beleza. Quando veio, eu fiquei observando de propósito a reação dela. Porque o prato vem muito bonito. O prato ele é pensado para ser muito atrativo. E ela falou, nossa, uau, isso é cebola? Aí quando ela falou isso, eu falei, nossa, aqui tem um UX, tem alguém que pensou a experiência da cebola. E aí eu criei um vídeo, eu vou te mandar falando sobre isso, né? E aí termina o vídeo, esse vídeo, um vídeo acho que de 4 minutos, 5 minutos, escrevendo assim: qual cebola você quer ser? A de R$ 5 da feira ou a de R$ 60 dos anéis de cebola? Porque tá nítido a experiência. E a gente paga muito mais caro, fica feliz e faz propaganda. Eu É falei, verdade. isso é o X. É a forma que eu tô, é a forma que eu tô explicando agora é essa. É verdade. E você está falando daquela cebola que é quase uma flor, aquela blooming onion, famosa. Eu adoro também, tá? Ah, eu Aquilo sou ali, nossa. até salivei aqui. É, Mas faz todo sentido, faz todo sentido. E a experiência, ela tange todos os nossos sentidos. A gente não come, a gente come com a boca, mas não só com a boca. Então, a facilidade de você conseguir facilmente se alimentar, então pegar a cebola e levar até a boca, com a mão mesmo, ou de repente com um garfo, mas do jeito que você preferir, de uma forma prática, e também o visual ali dela ser bonitona, de ser atrativa também visualmente, isso faz total diferença. Então, se pensa no design para todos os cinco sentidos, né? e quer ver uma coisa? Quando aquele prato tá tão atrativo, além de encher os olhos, como você falou, e eu concordo plenamente, você come primeiro com os olhos do que com a boca, é muito provável que alguém vá tirar uma foto, e quase todo mundo tira uma foto. Ou seja, todo mundo. Aquilo foi para o mundo, né?
Tá, mas tem milhares de fotos acontecendo iguais àquela ou iguais às outras, mas não importa. Quem bater o olho vai saber que ali é uma cebola do Outback. Exato. Eu tô ali vendendo a minha marca. E como é que eu vou vender a minha marca dessa forma se eu não tenho um profissional de experiência? Se ali é experiência. É maluco isso, né? Completamente, é É maluco. verdade. Você já teve experiência com é, produto físico ou com jornada híbrida digital e físico, em algum caso, assim, considerando a jornada de ponta a ponta, por exemplo, com interação com o meio físico de algum produto ou serviço que você tenha participado ou não? Na verdade, não. Gostaria muito, tá? Eu acho essa área sensacional. Acho que, por exemplo, o design automobilístico como um todo assim, é inspirador, mas não, nunca tive nenhum contato. Adoraria, inclusive. Seria muito massa, né, cara? Porque acho que se você entender, se misturar o digital com ponto físico, igual o exemplo que você deu da Renner, é um exemplo interessante. É um exemplo interessante. Eu estou no sul de Minas e a Drogasil tem uma opção de. Não sei se em São Paulo já tinha, aqui chegou agora, que é você comprar pelo aplicativo e retirar na loja mais perto, né? E aí você fala, mas tipo, beleza, você vai lá, pede no aplicativo, retira na loja. Assim, parece algo simples, mas eu não. E para a gente mas tem pessoas pensando nisso de ponta a ponta para que o consumidor tenha a melhor experiência, para que aquilo seja realmente traga comodidade, traga facilidade. Então não é só um app, é integração de canais, é tudo, né? É questão de precificação. Se você pedir pelo app, parece que tem um desconto. Então é muito massa de a gente pensar isso. E engraçado, porque tem empresa que não, tipo, ela acha que fazer um app é tecnologia, né? Não sei se você já passou por Então, um caso assim, né? Fazer um app é, é tecnologia. já bastante. Acho que empresas que davam mais peso a esse pilar de tecnologia do que os de usuário e negócio, por exemplo, mas é aquilo que você falou, parece algo simples e realmente é, e é porque o simples é ótimo. As pessoas já têm problemas que chegam nas vidas delas, a gente não pode ser mais um quando a gente se propõe a fazer algo por elas. Então, a simplicidade nesse caso, na nossa disciplina e nessa questão de trabalhar com produtos digitais é uma virtude gigantesca, você facilitar a vida de alguém. E é muito bom, né? Essa sensação de você conseguir ajudar, de você saber que você está fazendo a vida de uma pessoa melhor, independente se for por uma grande atividade do dia dela ou se for num pequeno ponto que talvez a pessoa já teve um dia difícil e você tá lá para não ser mais uma pedra no caminho dela. Isso acho que o que eu acho de mais lindo, assim, dentro da disciplina de UX. E como para responder a tua pergunta, sim, eu vejo demais isso acontecendo. Eu vejo que constrói-se por vezes assim essa visão muito por conta de como a tecnologia evoluiu nas empresas, que no começo eram mais os executores ali, a questão da programação do código, que é um pilar igualmente importante tanto quanto o usuário e ali o que chamam da balança de ouro, né, que é o usuário, o negócio e a tecnologia, todos eles têm que ser interseccionados e são tão importantes um quanto o outro. Acho que um produto digital bom é um produto com todas esses três pilares equilibrados. Então, eu acho que por vezes esse desequilíbrio, muitas vezes em muitas empresas, esse desequilíbrio ainda é predominante, talvez pelo caminho que a tecnologia percorreu assim nos produtos digitais. Acredito que talvez seja por isso. Nossa, legal. E me diz uma coisa, pensando em inteligência artificial, essa moda agora do chat GPT, você vê alguma ferramenta ou algum uso ali do chat GPT pensando na jornada? Você já viu alguma coisa, já usou alguma coisa do chat GPT pensando em jornada do usuário ou não ainda?
Eu já usei para facilitar a construção de histórias do usuário. Tá ali, no final da descoberta, dentro da comunicação, para facilitar ali como você explica uma funcionalidade ou tarefa. Para a jornada ainda não, mas dá e vai ajudar. E assim, é sensacional. Estou usando para tudo. Eu estou quase substituindo o Google hoje na minha vida pelas inteligências artificiais. Eu acho que é um grande aliado para o nosso trabalho. Não compartilho desse medo de alguns de que vai tirar empregos ou vai reduzir a necessidade humana das profissões. Eu acho que o mercado se transforma, como já se transformou várias vezes, e o que vai fazer a diferença entre nós e as ferramentas que a gente usa é que nós somos humanos e elas não são, e a gente consegue ter essa qualidade de ser humano e usar isso para interagir com pessoas e pensar nas experiências dela e pensar nos produtos que elas vão usar. Então, a qualidade de ser humano ela nunca vai ser substituída e eu acho que é nisso que as pessoas devem focar. Ah, não, legal. Da história de usuário, já vi bastante gente usando mesmo, a galera tá realmente roteiro de teste. Eu já vi alguns usos bem malucos, mas esse eu acho que é um uso Também. interessante. Eu também acredito nisso. Tenho acompanhado aí, eu também acho que vai se transformar. Quer dizer, já está se transformando. Não acredito que vai sumir, talvez uma ou outra coisa, mas eu acredito mais na transformação e novas vagas vão surgir. Porque, por exemplo, surgiram novas vagas com a internet. Foi uma grande mudança na sociedade. O ChatGPT, essas inteligências artificiais generativas, eu acho que elas vão na mesma linha e elas vão trazer novas profissões que a gente nem sabe ainda, né? Faz parte da evolução. Por exemplo, eu estava vendo lá o engenheiro de prompt. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Já vi Total. alguém. Então, assim, eu acho que a palavra, você usou uma palavra boa, né? Transformação. Eu gosto muito disso. Aliás, deixa eu te comentar uma coisa com você. Você sabe que foi uma outra coisa que me chamou a atenção também. É, eu sou um cara que quando eu chego num lugar eu procuro muito observar e aprender ali para tentar entender, né? E eu via também, quando a gente participou do mesmo projeto, o cuidado que você tinha com as palavras. Nossa, era um negócio que eu achava assim, tipo, saltava os olhos, assim, porque não que você, digamos assim, era uma das pessoas que mais se preocupava com isso. E usar uma palavra muito bem colocada ali, sabe? Parece que. Sabe a impressão que dava às vezes? Que você observava, sério, isso você observava, e aí você montava a frase, e aí você montava. Cara, eu lembrei uma vez, numa conversa que a gente estava, no bate-papo, parecia que você estava montando a frase, aí você ia fazer assim, ó. Sabe como você fica arrumando ali, rearranjando as palavras, e aí. Então eu tinha essa impressão, e eu acho isso muito legal, porque a preocupação com o diálogo, com a conversa, com a comunicação, é uma coisa que todos nós deveríamos ter, né? E eu acho que no teu papel de design é fundamental, querer ser entendido, querer compreender, né? Assim, você fez é Completamente. uma coisa sua isso ou foi algum curso, alguma coisa? Cara, eu sou graduado em comunicação, com ênfase em publicidade e propaganda, mas eu sou formado em comunicação social, então sempre Ah, foi algo que eu dei muita importância. Até tem um caso engraçado da minha graduação que, na época, a gente passou ali 4 anos e meio estudando como facilitar ao máximo a mensagem para o nosso público, para a nossa audiência, para as pessoas que vão consumir. E quando eu estava escrevendo meu TCC, eu recebi de um professor também publicitário o feedback de que o meu texto não estava acadêmico o suficiente, ou seja, ele queria que eu usasse palavras mais pomposas. E eu olhei para ele e falei, tá, mas então os últimos 4 anos e meio que a gente estava aqui, para que eles serviram? Por que você quer que isso se torne mais inacessível para as pessoas? Só para dar um ar de seriedade, só para dar essa pomposidade desnecessária, sabe? Então, isso foi algo que eu ainda não entendo, sinceramente, do meio acadêmico, essa necessidade de
de complicar, eu acho que afasta mais do que aproxima as pessoas. E com relação à comunicação, assim, a gente está aqui, né, batendo um papo, eu não tenho nenhum número sobre isso, não tenho certeza de que é, mas eu acredito, pelo que eu já vivenciei, que a maioria dos problemas gerados nas empresas de tecnologia e nos produtos são gerados por conta da comunicação. Eu acho que quando você trabalha em grupo, um ruído de comunicação, uma palavra errada, pode gerar um prejuízo absurdo, tanto financeiro quanto de desgaste de equipe, quanto de queda de produtividade, de tudo mesmo. Então, sim, eu acho que é algo que todo mundo tem que cuidar muito, porque a gente está convivendo com seres humanos e ninguém quer acordar e sentar no computador para conversar com alguém para que essa pessoa dificulte mais ainda. Então, a experiência na hora de comunicar também, com certeza, é importante demais. E obrigado pelo elogio demais, isso eu fico muito Não, feliz. eu não sabia da questão da graduação em comunicação. Faz sentido para mim agora você falando pelo cuidado que você tem, né? Você foi treinado nisso, você estudou isso, faz muito sentido vendo as palavras. E também me veio uma outra coisa, enquanto você falava, eu não posso deixar de lembrar de um caso que é famoso no meio jurídico, que é os advogados falando do juridiquês e os clientes reclamando o quanto isso afasta. Quando você explicava esse exemplo, compartilhava com a gente esse exemplo, me veio isso à cabeça. E a linguagem falada, ela pode repelir ou aproximar. E gostei disso que você falou, né? Isso para mim era muito óbvio, mas nunca ninguém tinha sintetizado dessa forma. Isso também faz parte da experiência. E, cara, isso é uma das coisas loucas que eu tô aprendendo fazendo esse bate-papo com a galera. Tem coisas que, tipo, você sabe, mas que você sabe, você entende, igual o que você falou. Mas a forma que você sintetizou, tipo, dá um highlight, assim, sabe? Legal você ter falado isso. É maluco Legal. isso. Então, né, nesses bate-papos que eu tô tendo, não tá acontecendo muito isso. A pessoa fala uma coisa e fala, nossa, pô, isso é massa, isso é legal, isso é uma coisa de pensar, e que isso também é experiência. Então, assim, a experiência acho que permeia o teu trabalho, né, cara? A preocupação com a experiência de ponta a ponta, né? E design emocional, assim, você tá olhando para isso, já olhou? O que que você diz sobre isso, cara? É uma coisa que eu bati um papo recentemente com uma pessoa sobre isso num produto e fez muito sentido o que ela falou e acabou a gente tendo uma jornada curta porque ela saiu do produto, ela foi embora, tal, tal. O que você acha sobre o design emocional? Eu acho que a emoção é inerente de ser um ser humano e não dá para pensar em criar para as pessoas sem considerar as emoções dela, porque a gente está sentindo isso o tempo inteiro. Até não deve dar para ver naturalmente, né? Mas eu tenho sempre o livro do Don Norman de design emocional aqui bem à mão para consultar. Eu acho que ele é essencial. Ele faz tão parte que por vezes ele passa despercebido dentro do processo, mas ele está sempre ali. E às vezes ele pode não ser endereçado como ser design emocional mesmo, e a gente não para pensar que a gente está atuando dentro desse contexto, mas ele permeia tudo. A gente interage com as coisas para sentir. A gente quer sentir a completude de uma tarefa, ficar feliz com isso, a gente quer conseguir o que a gente se propôs, almejou ali. Então, eu acho que design e emoção são coisas que não tem como serem desconectadas, sabe? É, eu lembrei de um caso agora, de uma imagem do MVP que falava que o cliente tem que tocar e sentir o produto, né? Muito legal, isso conecta com o que você está falando. E você falou também esse lado muito humano da visão do X ali, de empatia, de conexão com pessoas, né? Isso também, pensando num time técnico ali de engenharia, desenvolvedores, não são duas coisas muito diferentes que pode afugentar, ou isso
Como é que você vê isso no dia a dia ali? Porque a galera de engenharia, de desenvolvimento, é o oposto, né? Quer dizer, tem esse estereótipo, pelo menos, né? Eles são muito mais racionais, né? Como é que você integra? Como é que você se integra com a galera? Bom, eu acho que isso é cultural também, né? Tem muitas empresas que veem ali o desenvolvedor como um cara que, se não tiver batendo no teclado com um editor de texto na frente, uma ideia, ele não está produzindo, porque ele tem que fazer isso, ele tem que estar escrevendo linha de código o tempo inteiro. E, na verdade, ele faz tão parte do processo da experiência quanto qualquer outra pessoa, e ele sustenta um pilar que é determinante na experiência. Então, se ele não souber que o produto está gerando, por exemplo, um tempo de carregamento que está aumentando a taxa de abandono das pessoas, ele não vai conseguir resolver. E esse contato com a experiência dentro da parte técnica e essa intersecção das disciplinas é muito necessário. E eu acho que, como UX, e a gente, como pessoas que trabalham nessa seara do negócio, do usuário, de produto, a gente precisa aproximar essas pessoas da disciplina e fazer com que elas façam parte disso. Como, por exemplo, gosto muito de, sempre que eu vou realizar um teste de usabilidade, ter esse papel das pessoas. Então, a gente, só para resumir o que é um teste de usabilidade, você passa por toda a etapa de descobrir, entender o problema das pessoas, gera uma solução para isso e prototipa essa solução. Então, você faz da forma que for possível, a maneira mais rápida de entender como mostrar isso para um usuário final, entender se faz sentido para ele ou não. E dentro dessa etapa de testar para ver se faz sentido ou não, normalmente uma pessoa realiza o teste e vai falando, guiando a pessoa através das tarefas, e uma outra pessoa vai anotando a percepção dela dentro disso. Então, dentro dessas anotações, e às vezes até para conduzir o teste de usabilidade, eu acho legal trazer o pessoal técnico, porque muitas vezes isso faz com que eles sejam promotores do design, entendam o valor, aproxima. Além disso, reflete no trabalho, porque eles têm mais noção de como eles estão impactando na vida das pessoas. Não é só uma linha de código, é algo que vai possibilitar uma pessoa de ter uma vida melhor. Não, legal. E pensando na jornada mesmo do usuário, quem você gosta de envolver junto contigo ali, você representando o X, no entendimento dessa jornada e que ganho isso traz para essa pessoa ou para essas pessoas, na tua visão? Pô, legal demais essa pergunta. Então, primeiramente, obviamente, os usuários, né? Então, a gente faz um recorte dos usuários-chave que fazem sentido estar ali. Então, tem a questão das personas. As personas são um, uma maneira de resumir um grupo de pessoas e as suas atividades, o que elas gostam, fazem e sentem. Então, você pega um número de pessoas que têm algo em comum e transforma como se fosse num personagem fictício para facilitar. Também é assim como a jornada de usuário, é uma estratégia para melhorar a comunicação, é uma ferramenta de comunicação. Então você pega um recorte dessas pessoas, pessoas que se enquadram em cada tipo de persona que seu produto tem, traz para dentro para ter um representante de cada necessidade, de cada persona que você tem, e também representantes do pilar de tecnologia, de negócio e de usuário. Então, todos os envolvidos no produto e, assim, se fizer sentido ter algum stakeholder ou alguma pessoa a mais, eu acho que é totalmente válido, só vai contribuir mais. Qualquer parte interessada em ter um melhor resultado no produto pode ser envolvida, e aí você vai vendo, tentando conciliar agendas, que é sempre o mais difícil, né? Para facilitar essa jornada, mas assim, indispensavelmente um representante de cada pilar do produto ali dessa balança de ouro, um representante de usuário, um representante de negócio e um representante de tecnologia, e todos os usuários-chave representando as pessoas para a gente não ter nenhum viés de usuário e nenhum viés de tecnologia e nenhum viés de negócio. Tem que tudo andar como engrenagens bem montadas. E essas pessoas, por exemplo, de produto, eu acho que PO, não sei, pelo menos onde eu andei não tinha muito essa resistência, mas tecnologia ali, desenvolvedores ou liderança técnica ou equivalentes, e stakeholders e tecnologia, eles conseguem perceber ali a importância da jornada ali? É fácil
integrar essa galera para falar, cara, por que a gente não faz direto? A gente está parando, pensando para entender o problema, para pensar numa solução, pensar na jornada, ver o que é melhor, pensando no meu usuário, experiência. As pessoas não estranham um pouco? Eu acho que quem já participou tá aderido. Eu acho que isso é uma grande felicidade, porque eu nunca tive, assim, uma rejeição dentro de um mapeamento de jornada, dentro de uma design sprint, dentro de uma Lean Inception, que seja de qualquer etapa dessas que envolvam o mapeamento da jornada. Eu nunca tive nenhum detrator dentro desse pessoal e já vi muitas pessoas que estavam resistentes em participar, participando e no final dando o testemunho de que muito legal, não sabia o quão importante, o quão valioso era, porque é uma ferramenta pensada em você, num tempo muito pequeno, esclarecer para todo mundo que interessa a jornada do que o seu usuário vai fazer e de como garantir a melhor experiência para ele. Então, assim, eu acho uma ferramenta maravilhosa e, assim, acho que a resistência maior normalmente é por quem não sabe o que é, e aí vem o trabalho de entender qual é a melhor forma de comunicar para essa pessoa o que que você vai fazer. E uma boa técnica que eu descobri ao longo do tempo é vai tentando falar ali umas palavrinhas-chave até achar uma que a pessoa já ouviu, que vê valor, e nessa você vai. Por exemplo, já aconteceu, não necessariamente de jornada do usuário, mas, por exemplo, eu estar querendo fazer uma design sprint e o pessoal completamente resistente, ali um stakeholder especificamente completamente resistente, e de repente eu falei a palavra ali Inception. Também é uma dinâmica de descoberta muito semelhante, e ele já tinha ouvido alguém que ele acha uma referência falar sobre Lean Inception, e ele falou, ah, não, isso eu vi que é legal. Aí eu falei, então vamos fazer uma Lean Inception. A proposta é muito semelhante, o que se propõe enquanto resultado é muito semelhante, é só uma ferramenta, um produto diferente, assim como as abordagens de descoberta, isso acaba virando produtos, né? Então a gente tem a abordagem de Stanford, a abordagem de Nilson e Norman, a Double Diamond, todo mundo quer criar um produtinho, gerar uma marca para vender um cursinho e ganhar uma grana, sabe? Então, eu acho que a questão da comunicação novamente se faz muito importante. Cara, legal isso de. é, não me recordo de ter utilizado essa técnica de usar uma palavra semelhante para. Não lembro se eu já usei isso. Boa dica, gostei, acho que é legal, faz sentido, né? Porque é algo que está ali no referencial da pessoa, que ela vê com bons olhos e você conecta o que você queria fazer, o objetivo, aquilo, e pode conquistar ali a pessoa e tudo mais. E para pensando agora para a gente finalizar aqui o papo, putz, eu ficaria aqui horas com você, mas temos que quero comprometer sua agenda. Uma coisa que eu pensei para a pessoa que está com dúvida se deve fazer uma jornada de usuário ali, assim, de tudo que você já falou, seja, cara, você trouxe um monte de dica, de insight, de prática que você usa ali de vida real. O que você deixaria para a pessoa, cara, que está com dúvida para tentar convencê-la, os stakeholders ali, para ficar lá, ó, a jornada vai valer a pena por esse e esse motivo? O que você deixaria de dica final para a galera que vai ouvir a gente aí? Bom, eu acho que se você está com dúvida em fazer, faça, porque provavelmente se você está com dúvida entre fazer ou não fazer, é porque você precisa fazer sim. Acho que é uma coisa indispensável você pensar nos pontos de contato do seu usuário com o seu produto, porque vai fazer com que ele permaneça ali e obtenha a proposta de valor que você está oferecendo para ele. Então, se você não pensa na jornada, ele pode te abandonar antes que você consiga mostrar a proposta de valor e como você pode facilitar a vida dessa pessoa. E isso vai aumentar a tua taxa de abandono e vai fazer com que as pessoas não usem o seu produto. Então, na dúvida, com certeza faça. E com relação a como fazer isso e como convencer as pessoas, tenta falar de uma maneira que a pessoa vai entender. Então, não adianta chegar para alguém da direção e falar em experiência do usuário e falar sobre jargões de UX. Eu acho que você vai falar na linguagem dessa pessoa. Essa pessoa quer
acompanhar números, quer entender por que isso vai ser benéfico, então fala na mesma linguagem dela. Não adianta chegar para um dev que nunca teve contato com isso, não tem essa noção, e começar a falar um monte de jargão de UX e falar que as pessoas são lindas e esse ser humano é ótimo, porque talvez ele também não entenda, fala de uma maneira que ele vai ver o valor disso e como isso pode, por exemplo, reduzir a refação do trabalho dele, para que ele não precise escrever duas vezes, escreva código com mais qualidade que atenda mais a necessidade do usuário. E também vende a ideia de que você precisa de apenas, aí já realizei jornadas de usuário com um tempo de, sei lá, 2 horas, 1 hora e meia, 3 horas, às vezes dura um pouquinho mais dependendo da complexidade, mas assim, o quanto você requer de tempo, claro, depois você vai ter que consolidar todas essas coisas, mas das outras pessoas, o quanto você requer de tempo na agenda delas, é muito pouco por benefício que isso pode trazer. Então, é pouco tempo, é super divertido, traz uma visão legal para todo mundo, e a ideia é que você comunique para cada pessoa que vai participar de um jeito que ela consiga ver o valor disso. Ou seja, venda os benefícios, mostre os ganhos, comunique de uma forma simples, tente conseguir o apoio ali e mostre ainda que dá para fazer muito rápido. Claro, tem jornadas que são mais complexas, vão precisar de mais tempo, é o que você disse aí, muito bem lembrado, mas em linhas gerais é isso, né? Vender os benefícios numa linguagem acessível, alinhada ali ao stakeholder que você está falando, venda os benefícios e fala, cara, dá para fazer rápido e vai ter ganho para todo mundo. Resumindo aí. Perfeito, exatamente isso. E, claro, dê continuidade depois que a dinâmica acontecer. Então, consolida todos os teus dados, entenda os maiores pontos de dor para a jornada, realize ideações para entender como que você pode melhorar esses pontos de dor e entenda, quantifique, seja de forma qualitativa ou quantitativa ali com muitas pessoas, ou com entender como algumas pessoas específicas se sentem, sinta a dor delas, saiba traduzir isso e dê continuidade com ideação e transforme esse ponto de dor na jornada em um ponto positivo, e aí vocês vão colher os benefícios. E claro, metrifica sempre que você puder, não é sempre que vai dar de metrificar quantitativamente ou qualitativamente, mas mede para ver o resultado e o impacto que isso gerou, porque daí, com certeza, todo mundo tendo um resultado positivo e assim metrificável, todo mundo vai entender realmente o benefício que isso trouxe, e a partir daí é só foguete céu acima. Eu gostei dessa em foguete céu acima, boa. Essa é boa. Essa é questão de UX, hein? É legal, bacana. Cara, que show, que massa, muito legal o bate-papo. Poxa, obrigado aí pela generosidade, pela disponibilidade, por trazer esse teu conhecimento, esse teu olhar humano aí, a preocupação extrema com as palavras, com a clareza, é muito legal. Isso é sempre bom a gente ressaltar. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. É um vídeo, assim, além de tudo isso, cara, é muito massa fazer isso, é muito divertido, é muito legal, eu curto pra caramba. É um negócio que eu quero fazer sempre, porque é muito legal. Você entra, a pessoa que está aqui, né? Você permite que a gente entre na sua mente. Isso é muito legal, sabe? Traz Cara, eu acho incrível. eu que agradeço de verdade. A gente está fazendo a nossa conversa pós-expediente, e a única diferença é que a gente está compartilhando com mais pessoas, né? Porque isso é uma coisa que a gente sempre fez, sempre curtiu fazer, e eu acho que é sensacional. Eu, assim, ó, gostei demais. Sempre que precisar, eu estou completamente à disposição para trocar essa ideia, gravando, não gravando, do jeito que for. É um prazer sempre conversar contigo, Fernandes, e espero realmente que isso consiga trazer aí dentro da conversa algo de bom para a realidade de outras pessoas que estão ouvindo. E foi um prazer enorme. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço, valeu mesmo. Galera, fiquem aí, até a próxima. Vou ver se eu trago o Lucas mais aqui. O homem agora está com novos desafios, agora está mais internacional do que nunca. Mas é um cara de gente boa, tem uma visão muito legal e não podemos deixar de esquecer que ele tem aquela a ultra vantagem justa da comunicação, que eu acho muito legal.
É um cara que eu participei com ele de um projeto e aprendi bastante com ele. Foi um dos caras que eu me aproximei ali e, pô, foi muito legal. Então, aprendi muita coisa com ele. E tanto que eu falei, é um cara que eu quero levar no canal. Que eu só queria trazer gente que pudesse ensinar alguma coisa. Claro, sempre tem gente que todo mundo pode me ensinar, mas nem todo mundo está disposto, né? E também está tudo bem, né? Mas aqueles que estão dispostos, a gente tem que aproveitar e ouvir, e aprender e trocar. E quando a gente se conheceu ali, eu vi que eu podia aprender muito contigo, sabe? E falei, caramba, eu tenho que levar esse cara lá e, cara, foi muito divertido, foi muito massa, a galera vai curtir muito aí. Pô, com certeza sempre foi uma troca. Aprendi muito contigo também. Espero continuar aprendendo. Com certeza. Galera, valeu, até a próxima. Valeu.